Falar de um assunto importante. O carnaval está se aproximando, né? Hoje é quinta-feira, amanhã praticamente já começa o carnaval e você tem que ter alguns cuidados, como por exemplo, preocupação com a alimentação, com a hidratação, não beber demais, não é? Mas há um outro cuidado que você deve ter, sobretudo aquelas pessoas que dançam, que brincam o carnaval, que é exatamente com a parte ortopédica, os músculos e articulações de uma forma geral. Estou recebendo aqui o doutor Mário Jorge. Tudo bem, doutor Mário? Doutor Mário, que é ortopedista. Aliás, eu queria mandar um abraço aqui para um ortopedista, um amigo de coração, que é o doutor José Jobe de Carvalho Filho. Foi meu vice-prefeito, ortopedista, uma grande figura, um grande médico, um apaixonado pela ortopedia. Doutor, brincar carnaval pode ocasionar algum problema para o corpo humano? Primeiro, dá bom dia, Fábio, a todos que assistem, né? Obrigado. Sim, causa alguns problemas, sim. Principalmente pessoas que não têm uma prática de atividade esportiva durante o ano e durante o carnaval quer descontar tudo. E aí, automaticamente, eles vão poder ocasionar algumas lesões. Então, é sempre muito importante ter alguns cuidados. Por exemplo, sempre escolher sapatos confortáveis, né? Que dê um amortecimento maior, não querer usar sapato muito alto para dançar o carnaval. Atenção mulherada, sapato alto não combina com o carnaval. Sempre que possível, fazer um alongamento antes de ir para um bloquinho, para uma dança. Principalmente as pessoas que estão mais pesadas, com as articulações mais paradas há mais tempo. Então, é muito importante com a alimentação, verdade, porque se você não tiver com alimentação em frutas, ricas em carboidratos, você vai ter uma dificuldade maior. Se tiver com sobrepeso, maior dificuldade. E a hidratação, desculpa, estou um pouco rouco, também é importante. E o outro fator importante também é a bebida, não tenha dúvida, porque a pessoa com ingere bebida alcoólica, ela acaba tendo um desequilíbrio maior, ela força mais as articulações, além dos outros riscos. E sapatos fechados, nunca ir para a rua descalço. O risco de latas, vidros na rua sempre existe. Ou seja, o ideal seria um tênis, né? O ideal seria um tênis com amortecedor, isso, né? O senhor falou em sobrepeso, né? Evidentemente que as pessoas mais pesadas, elas vão sofrer mais. Mais risco de lesões, com certeza. Por exemplo, um cidadão como eu, que tem 1,94 m de altura, a tendência natural é ter, por exemplo, problema de coluna? Com certeza, as pessoas mais altas, elas sofrem um pouco mais com problemas ortopédicos, de uma forma geral. Eu até brinco com os pacientes que eu digo que o mundo é de 1,70 m, né, da estatura média. Eles já sofrem no dia a dia. Manter a ergonomia de alguém muito alto é difícil, porque as bancadas, elas são projetadas para 1,70 m, os carros, a pia. Então, a todo momento, você está sempre tendo que submeter a uma posição ergonômica ruim. E por isso os cuidados ainda devem ser maiores ainda, para quem tem uma altura ser um pouco mais superior à média. Até nisso o grande sofre, né? Existe uma periodicidade em que o cidadão deve procurar o ortopedista, não? Ou só quando está doendo? Não, se ele pudesse procurar periodicamente, principalmente após os 50 anos, né? Se ele não faz atividade física, ele deve procurar antes, mas acima de 50 anos, sim. Antes de fazer atividade física, ele deve procurar também? Com certeza. Seria o ideal que fizesse uma avaliação antes da atividade física, porque algumas patologias, elas não demonstram sintomatologia no primeiro momento, mas quando você vai para a atividade física, elas aparecem. E se passar num ortopedista antes, ele já pode orientar até o tipo de atividade física adequada para aquele físico. Porque uma atividade física inadequada pode agravar lesões, um problema. Pode provocar até mais lesões. Então, quando muitas vezes o cidadão está com a dor, por exemplo, na coluna, né? E aí não sabe se o problema é na coluna ou é muscular. Como é que faz essa... Na verdade, a dor na região posterior, a dor lombar, ela primeiro tem que ser distinguida se ela é da coluna ou renal, que é o único órgão posterior que pode confundir. Uma vez que ela é na estrutura óssea muscular, não é de uma víscera, não é renal, aí nós vamos tentar estudar as causas que estão levando à dor. A coluna quase sempre ela é uma patologia multifatorial, ela não vem só de um problema. Geralmente é de uma junção de fatores que você precisa diagnosticar para não ficar tratando só sintomatologia, quer dizer, não ficar só tomando remédio para tirar a dor,
para sair da crise. E se você não procura saber o que levou àquela crise, o que está conduzindo, você vai ficar recidivando. O que faz da dor lombar a patologia mais frequente da ortopedia, né? É a famosa dor na coluna. Dor na coluna, isso. As pessoas se automedicam muito, isso é outro problema, né? Isso. Elas se automedicam porque o tratamento da coluna exige, como eu tinha dito, multifatorial, vai exigir atividade física, correção de ergonomia, estresse, que é muito sobre o peso, e aí acaba no nosso corre-corre, fica mais fácil tomar um anti-inflamatório, resolver o problema ali naquele momento e empurrar para frente. Resolve naquele momento. Naquele momento. Vai aparecer um outro momento e aí vai ficar sempre... E cada vez com um quadro mais agravado, né? Certo. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que vão brincar o carnaval aqui no interior, em Salvador, enfim, para quem é evangélico, que vai ter seus retiros, que lá também, claro, um estilo de música diferente, mas enfim, para quem vai se exercitar no carnaval, qual é a orientação que o senhor passa? E sem dúvida que ele faça um bom alongamento antes, que esteja com um sapato adequado, com a roupa adequada, bem hidratado, que respeite o limite. Bem hidratado significa água. Água, não é bebida, né? E que respeite o limite do seu físico. Eu imaginava o seguinte, não, a cerveja hidrata, porque cerveja tem água, né? Mas aqui veio uma nutricionista, isso é exatamente o contrário. Ela desidrata. A cerveja desidrata. Então, o ideal é que você, ao ingerir qualquer bebida alcoólica, quem bebe, que o faça sempre acompanhado por água, né? Fábio, eu queria fazer um adendo aqui, se possível. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é quem rege, né, a especialidade, todo ano ela faz campanhas de prevenções. E o carnaval sempre existe, né? E a desse ano é o Carnaval Sem Traumas, eu trouxe o folder para lhe entregar. A gente está focando muito na prevenção, principalmente do acidente, que é a parte mais grave. Então, vamos esse ano focar muito no pedido para não ingerir bebida alcoólica, né? Hoje já chega a 65% dos acidentes em rodovias por causa da bebida alcoólica. Mais de 90% é por desatenção. Então, se a pessoa que for sair, viajar agora no carnaval, lembrar de colocar o cinto de segurança, ficar observando bem, respeitar as leis do trânsito, observar o pedestre e o ciclista, observar se seu carro está com boa manutenção e não beber. Não adianta o banho gelado antes de sair, porque bebeu, nem tomar cafezinho, porque isso não vai resolver. Se não suspender, a gente vai continuar tendo esse valor muito grande. Aí vamos ter esse final de semana, vamos fazer uma campanha muito forte com a ajuda da polícia, tentando entregar os folders para fazer o Carnaval Sem Traumas, que é a sociedade. O senhor levantou um assunto importante. Eu acho que o maior custo que a saúde pública tem, um dos maiores custos que a saúde pública tem é exatamente com traumas. Moto, por exemplo, nós temos um país que tem muita moto, né? O que tem de acidente de moto e muitos deles provocados pelo álcool e também, o senhor falou bem, pela desatenção, no caso das rodovias, pelas ultrapassagens. Às vezes o cara acha que 5 minutos vai resolver o problema dele, quer ultrapassar numa curva, quer ultrapassar numa ponte, né? Polícia Rodoviária, nós vamos mostrar inclusive amanhã, a Polícia Rodoviária vai estar atenta, mas independente da Polícia Rodoviária, é a sua segurança, é a segurança do cidadão. Então, esse folder vocês vão estar distribuindo em vários pontos. Com a ajuda da polícia na saída das rodovias. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Carnaval Sem Trauma, diversão, saúde e segurança, o melhor bloco desse carnaval. Eu sou presidente da regional, né? O senhor é o presidente da regional. Muito bem. Doutor Mário, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Um abraço para o senhor, um bom carnaval e um carnaval sem trauma. Sem trauma, ok. Ok, muito obrigado. Eu conversei com o doutor Mário, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aqui no estado, que faz um alerta importante. Os cuidados que você deve ter antes de ir para o bloquinho de carnaval, mas também o cuidado que você deve ter antes de pegar as estradas ou rodovias.